detenção de 3 meses a 1 ano. E eu dar o bem da administração não significa dizer que eu estou doando ou vendendo o bem. Eu posso dar um comodato, eu posso dar o bem como é que eu posso dar o bem para que haja uma exploração econômica do bem, não tem problema nenhum. Detenção de 3 meses a 1 ano, claro que lógico, autorização legislativa. Pena, crime de menor potencial ofensivo, cabendo TCO, e também vai ser encaminhado para o juizado especial. Veja que é um crime de grave ofensa às finanças públicas, punido com uma pena de menor potencial ofensivo, né? Veja lá, que situação, né? Objetividade jurídica, probidade administrativa no campo das finanças públicas, sujeito ativo só o agente público que tem poder de disciplinar o orçamento, o crime é próprio, porque existe uma qualificação especial. Sujeito passivo é o Estado, sujeito passivo formal de todos os crimes. Conduta, dar, conceder ou conferir. Ele vai tomar aquela garantia e dá um bem, ou confere uma garantia que é graciosa, que ele sabe que ele não tem condições de honrar. Elemento subjetivo, o dolo. Ele tem que estar consciente de que ele não vai ter receita, não vai ter verba pública para pagar aquele crédito, aquele débito que ele tem. Objeto material, operação de crédito. Se houver um caso fortuito de força maior do município e que ele precise usar extraordinária. Se houver uma calamidade pública no município, ele decreta a situação de calamidade pública, ele poderá contratar, inclusive sem licitação, mas ele mesmo nessa situação de calamidade pública, ele não poderá dar rendas, receitas ou bens para exploração como garantia graciosa se aquele bem, se aquela receita, se aquela verba não tem condições de honrar com o crédito que ele tomou. Consumação com a prática das condutas típicas, tentativa admite-se e ação penal pública incondicionada. Não cancelamento de restos a pagar. Nós vimos ainda há pouco a conduta da pessoa que pega os restos a pagar, muito esperto, já está no final do seu mandato, joga para o próximo gestor, e o gestor seguinte é que se vire para pagar. Agora, eu estou mostrando aqui que eu tenho um tipo penal de não cancelamento de restos a pagar. Deixa eu só terminar a leitura do... nós temos aqui o 359F, nós ainda vamos falar do 359G e o 359H, aí acaba. Tá? Calma. Tenham paciência, porque quem não tem paciência não ganha o céu. Vamos lá. Força, força, força. Ânimo, vamos lá. 359F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Aí eu já tenho um administrador seguinte, que recebeu restos a pagar do administrador anterior, sabendo ele que os restos a pagar estão em valor superior ao permitido em lei, ele não deixa, não cancela. Ele ordena, ele autoriza, ele promove e ele não cancela esses restos. Quando acontece isso, o gestor seguinte tem que cancelar os restos a pagar e responsabilizar o anterior pelos restos a pagar que ele mandou para a gestão posterior. Isso acontece geralmente quando é um prefeito que elegeu o seu candidato. O candidato entra, faz vista grossa e acaba pagando restos do prefeito anterior. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, crime de menor potencial ofensivo. Objetividade jurídica, probidade no campo das finanças públicas.
Sujeito ativo só o agente público, crime próprio, aquele agente que tem condições de mesmo sabendo que a lei não permite o pagamento daqueles restos, ele o faz. Sujeito passivo é o Estado. Conduta é omissiva. Ele sabe que ele tem que praticar uma conduta positiva e ele se omite. Qual é a conduta positiva? Ele tem que cancelar o restos a pagar. Tá? Elemento subjetivo, dolo. Ele sabe que ele não tem previsão em lei orçamentária de pagar aquele valor, mas ele paga porque foi o prefeito anterior que ajudou ele na campanha e tal, jogou para a administração dele, ele tem que dar o jeito de pagar. E aí, como ele não tem como pagar, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma artimanha, e aí envolve corrupção, né, outras situações, para poder pagar o valor. Objeto material montante de restos a pagar. Observação. Os restos a pagar deveriam se limitar à disponibilidade de caixa. Se o resto a pagar está acima do valor do caixa, não tem como eu não cancelar esse resto a pagar. Só se eu tiver mal intencionado. Consumação com a simples conduta negativa. Uma coisa que me ocorreu aqui e que a gente percebe em muitos processos dessa natureza é o seguinte. Várias empresas ajudaram na campanha desse candidato. O prefeito anterior que o apoiou joga esse valor que foi financiado pelas empresas para restos a pagar. O prefeito seguinte paga esse valor. Como? Ele vai, na hora em que ele vai abrir uma licitação na prefeitura, ele pega, contrata essas empresas que financiaram a campanha política dele e superfatura, sobrevaloriza os valores das obras. E o excedente vai para a empresa e uma parte vai para o próprio prefeito ou para o partido do prefeito. Entenderam como é a sistemática? É um ciclo vicioso. Por isso é que a lei cria esse mecanismo aqui, tá certo? O prefeito posterior foi bonzinho, pagou restos a pagar do anterior. Não, ele não fez isso. Houve um acerto, naturalmente, na campanha. As empresas apoiaram ele, aquelas empresas que apoiaram vão participar de processos licitatórios, vão ter funcionários em cargos chefes contratados na prefeitura, e ele vai dar um jeito, na hora de pagar essas empresas, de ressarci-las dos valores que forem usados na campanha. Bom, ação penal pública incondicionada, cabendo ao MP o oferecimento da denúncia. 359G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato da legislatura. Aumento de despesa total com pessoal no último ano de mandato da legislatura. Nenhum gestor pode ordenar, autorizar, executar ato que acarrete aumento de despesa com pessoal mais de 60% nos 180 dias anteriores ao final do mandato da legislatura. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, é um crime de médio potencial ofensivo e preenchidos os requisitos legais, cabe suspensão do processo. A objetividade jurídica, probidade no campo das finanças públicas. Sujeito ativo, só o agente público, porque só ele pode, 180 dias antes da eleição, se ele é candidato à reeleição, ele pode contratar vários temporários, que não é permitido por lei, incha o pagamento da prefeitura com funcionalismo público 180 dias antes do término do mandato dele. Se é uma jogada dele. Se essas pessoas ajudarem ele pode ganhar de novo. Ele dá o jeito, vai correr atrás para pagar a galera. Depois demite todo mundo de novo.
Mas o fato é que ele não pode contratar e ultrapassar o limite com pagamento de pessoal. Crime próprio. Sujeito passivo é o Estado. Conduta: determinar, consentir, contratar funcionários que excedam o limite com pessoal 180 dias antes do término do mandato dele. Ele tem que estar de posse do dolo, consciente do fato e vontade de produzir o resultado de contratação acima do valor permitido, e o objeto material qualquer ato que acarrete o aumento da despesa com pessoal. A lei de responsabilidade fiscal visa frear os gastos nos organismos públicos. Consumação com a prática das condutas típicas, aumento de despesa com pessoal, os 180 dias antes do término do mandato legislatura. Tentativa admite-se na conduta de executar. Ele tentou contratar, mas foi impedido por uma liminar de uma ação civil intentada pelo Ministério Público. Ação penal pública incondicionada. E agora sim, o último crime. Depois desse crime, só as disposições gerais. Com isso, nós estamos vendo todos, mas todos os crimes contra a administração pública. E esse é o último crime contra as finanças públicas. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Muito bem. Nós estamos presenciando aí um mecanismo que está sendo utilizado pelo Banco Central, que é a oferta pública de títulos em valor, no valor do dólar, para provar que o governo federal tem dólar em caixa, para tentar diminuir o aumento do dólar. Isso prejudica a inflação, aumenta a inflação, prejudica as nossas exportações e etc. Muito bem. Essa possibilidade de oferta pública ou colocação de títulos no mercado não é uma mera conduta que pode ser praticada de qualquer modo pela administração pública. Ela tem regras claríssimas. Por exemplo, quem ordena ou autoriza ou promove a oferta pública ou colocação no mercado financeiro de títulos de dívida pública tem que fazer essa oferta pública através de uma lei de criação e eles têm que estar registrados no sistema centralizado de liquidação e de custódia. Então eu tenho que ordenar e colocar esses títulos à disposição, e eles têm que estar previstos lá em lei e tem que estar regulamentado pelo sistema de custódia. Porque senão eu vou emitir um título sem lastro. É como uma oferta graciosa. O governo federal só pode emitir esse título e esse título vai ser comprado em valor de dólar e depois vai ser reinvestido no próprio país, porque o governo tem lastro. Se o governo não tivesse lastro, ele não poderia emitir esse título. Então, uma prefeitura só pode emitir esse título se tiver lastro, se tiver criação legislativa e se tiver regularizada no sistema de custódia. Porque se ele ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública, sem que tenha sido criado por lei ou sem que sejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia, ele está praticando o crime de oferta pública ou colocação de títulos no mercado, cuja pena de reclusão de 1 a 4 anos. Crime de médio potencial ofensivo. Preenchidos os requisitos legais, cabe suspensão do processo. Objetividade jurídica é a probidade administrativa no campo das finanças públicas. Não posso emitir título público para resguardar uma situação da administração pública sem que ele tenha lastro. Sujeito ativo só o agente público que tem possibilidade de fazer essa oferta do título. Crime próprio. Sujeito passivo, o Estado. Titular
de todos os bens jurídicos tutelados no Código Penal, sujeito passivo primário de todos os crimes. Conduta: determinar ou consentir essa emissão de títulos sem legislação e sem que ele esteja regularizado no mercado de custódia. O elemento subjetivo é o dolo, ele tem que ter consciente do fato e ter vontade de produzir o resultado. O objeto material: títulos da dívida pública, que tem várias finalidades. Eu posso emitir título da dívida pública, por exemplo, o governo americano, para quem não sabe, tem um déficit na balança comercial. Ele compra mais do que ele vende. Não sabiam disso? Pois bem. Mas como o governo americano, os Estados Unidos, tem crédito no mercado internacional, principalmente ele emite esses títulos para financiar a dívida pública dele, e China compra o título, Japão compra o título, a União Europeia compra o título, o Brasil compra o título americano, porque o título americano tem lastro. A China sabe que comprando o título americano vai ter uma forma de futuramente resgatar esse título. E com isso os Estados Unidos financiam a dívida dele. Mesmo sistema é utilizado pelo Brasil, mesmo sistema é utilizado por outros países. Mas para que eles emitam esse título, há necessidade de ter lastro. Elemento normativo: sem criação de lei ou sem registro no sistema de custódia. Se houver, o título for criado por lei e houver o registro direitinho no sistema de custódia, não há crime. Porque o sistema de custódia não te permite emitir um título sem lastro. Então, se houve aprovação do sistema de custódia, que no caso é a Comissão de Valores Mobiliários, ele vai te permitir o registro desse título. Consumação com a prática das condutas típicas: tentativa admite-se na conduta de promover em ação penal pública incondicionada. Se for a nível de prefeitura, eu tenho o Ministério Público Estadual. Se for a nível de governo ou federal, nós temos, a nível de governo ainda poderia ter o Ministério Público Estadual, e se for a nível de União, eu tenho o Ministério Público Federal e a ação será julgada pela Justiça Federal. Bom, com isso a gente termina os crimes contra a administração pública. Alguma pergunta, alguma dúvida?